batismo de menor. Netinha do nosso pastor, eles são membros da igreja presbiteriana de Belo Horizonte, e daí foi solicitado uma correspondência para a igreja permitindo este batismo pelo nosso pastor aqui, e nós vamos mandar um certificado de batismo daqui para lá. Nós queremos também avisar a igreja de que nós vamos ter nossa Santa Ceia no outro domingo, quer dizer, domingo que vem vai ser domingo de preparação. Tá? Nós também queremos desejar boas-vindas para todos os nossos visitantes, especialmente o casal que vem trazer o Netinho, o pastor Filhinho, para o batismo, e nós desejamos um culto abençoado para todos. Deus te abençoe. Amém. Nós damos boas-vindas a todos. De fato, é um momento muito sublime este de podermos nos reunir na presença do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E nesta ocasião, então, podemos dizer, porque é uma ocasião um tanto festiva, porque estamos iniciando o Advento. Temos aqui a coroa do Advento para não nos deixar esquecer que agora estamos lembrando aquele período do Advento, aquele período de espera, aquela expectativa da chegada do Salvador prometido, de maneira que as pessoas olhavam para a frente e agora nós olhamos para trás, para a manjedoura, para a cruz, mas nós lembramos do tempo de espera, o tempo do Advento. Sejam todos assim muito bem-vindos, né? Os nossos filhos estão aqui, como o presbítero Ramos já anunciou, em razão de apresentar a filhinha pelo batismo ao Senhor. É um momento, então, para nós muito sublime e de significação bem singular. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos cantar o hino do Advento, o hino número 2 do Inário. Conta-me a história de Cristo. Oh,
pé, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai Celestial, Deus bondoso, Senhor nosso, na Tua presença nos colocamos na manhã deste dia e fazemos assim para prestar-te o nosso culto em louvor, em adoração ao Teu nome. Nós queremos glorificar-te através deste culto e por isso reconhecemos o quanto dependemos do Senhor. Nós dependemos da Tua ajuda, até mesmo para prestar o nosso culto a Ti. Pedimos que pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo estejas o Senhor então dirigindo todas as partes do culto, para que seja este culto para a Tua glória, seja um culto também para a nossa edificação espiritual. Queremos dar-te graças pela vida, pela paz, pela saúde, dar-te graças, ó Senhor, por toda a Tua provisão para conosco, dar-te graças porque o Senhor nos constitui povo Teu e o Senhor nos dirige. Somos assim um povo resgatado pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, cuja vida Ele entregou ali por nós. E nós temos então a certeza desta vida, a vida que o Senhor, pelo Filho unigênito, nos concedeu. Mas nós queremos honrar-te nesta vida como uma dádiva das Tuas mãos. Queremos viver, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Então, suplicamos também a Tua bênção sobre o culto, no sentido de, estudando a Tua palavra, aprender acerca do Teu querer para conosco. E esta edificação nós buscamos porque Tu és Deus gracioso. Então, abençoe a todos que se encontram aqui, as famílias do Teu povo. Abençoe as famílias que não puderam estar conosco, onde estiverem, viajando ou em atividades outras necessárias também neste dia, que estejas alcançando a cada um com a Tua bênção, a Tua segurança, a Tua graça. Abençoe, ó Deus, as IRs reunidas na manhã deste dia, em cada cidade onde há a Tua igreja. Estejas nutrindo com a Tua presença o culto para a edificação do Teu povo. Assim abençoe a Tua igreja espalhada na face da terra, para que hoje seja de fato um dia de adoração, um dia de gratidão, um dia de aprendizado da Tua palavra. Fica conosco, receba então o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O Salmo 103, verso 13 a 18. Salmo 103, 13 a 18. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nós vamos ter um momento de contrição.
um momento de oração silenciosa. Cada um pode falar individualmente, silenciosamente, no próprio coração com Deus. É o momento de confessar os pecados e buscar de Deus, na sua promessa, o seu perdão gracioso. Oremos silenciosamente. Nosso Deus, ó Pai eterno, continuamos na Tua presença neste culto e estamos fazendo assim sob a supervisão do Teu Espírito Santo. Queremos glorificar-te, mas nós não somos perfeitos e diante da Tua santidade, da Tua perfeição, nós nos achamos tão pequenos, pecadores, carentes da Tua ajuda, das Tuas misericórdias. Então pedimos o Teu perdão, porque pecamos no pensar, no agir, no falar, desobedecemos muitas vezes a Tua palavra, mas sê gracioso conosco e dá-nos, ó Pai, o Teu perdão, dá-nos a Tua ajuda, para que possamos ter uma vida de acordo com os princípios do Teu Evangelho. Precisamos ser fortalecidos na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos encontrados fiéis por Ti, para continuarmos como igreja, cumprindo o Teu propósito, o propósito que o Senhor tem para conosco neste mundo. Assim fica conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar agora a este ato solene do batismo de Isabel. A Isabel é a nossa netinha e os pais, Tiago e Lígia, são membros da Igreja Presbiteriana, como o presbítero já anunciou, em Belo Horizonte, que enviou uma carta ao conselho, mostrando ter consciência de que Isabel seria batizada aqui e então será recebida posteriormente ali na igreja. O Tiago, ele fez profissão de fé na IR, em Carambeí. Então não é estranho para ele. Quando eu pastoreava lá na Nova Holanda, foi quando ele fez ali a sua profissão de fé, depois transferiu-se para a igreja presbiteriana. Eu vou pedir para os pais virem aqui à frente, pode sentar um pouquinho aqui, por enquanto, aqui no banco à frente. Eu escolhi para este momento, das formas de culto que nós temos no manual da Igreja Reformada, nós temos 5 formas para o batizado. É chamado para ministrar o sacramento de santo batismo às crianças. Das 5 formas, eu escolhi a segunda forma para este batizado, de maneira que,
Tiago Simão Ferreira, Lígia Mara Borba Gonçalves Ferreira. É desejo de vocês que a sua filhinha venha fazer parte daqueles que na sua vida seguem a Jesus Cristo. Ele despertou o sentido profundo na nossa vida. Para isso vocês querem que o nome da sua filhinha seja pronunciado em uma só voz, com o nome de Deus. Vocês deram o nome de Isabel Borba Ferreira, a sua filhinha, e vocês podem ter a certeza de que o nome dela está escrito nos céus, está escrito no livro da vida. Deus ama vocês imensamente. A sua fidelidade abrange toda a vida de vocês. A sua mão que está sobre a cabeça de vocês também repousa sobre a cabeça da sua filhinha, a Isabel. Deus a toma sob a sua proteção. O Deus de vocês é o Deus dela. O Pai de vocês também é o Pai Celestial da Isabel, a sua filhinha. Assim Deus convive com vocês. Seus filhos podem sim ser batizados, porque Deus quer ser o nosso aliado e ser o aliado dos nossos filhos. Agora eu vou pedir para aproximarem aqui da pia batismal. Podem chegar aqui perto. Agora que estamos ao redor da pia batismal para ministrar o batismo a Isabel, vocês devem recordar um pouco a profissão da fé que fizeram ao Senhor Jesus nas breves perguntas que eu passo a fazer-vos perante Deus, perante a Igreja do Senhor. Creio no Deus Pai, nosso Criador e Salvador. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso crucificado e ressuscitado Senhor. Creio no Espírito Santo, que renova a nossa vida dia após dia. Agora, queiram responder as perguntas que importam no compromisso com Deus. Vocês querem receber a Isabel Borba Ferreira como filha de Deus e prometem ser pais amorosos, pais atenciosos para ela e ser fiéis e respeitá-la pela presença dela no próprio lar, fortificando assim a fé que ela receberá, está recebendo sempre de Deus. Sim. Vocês prometem ser um exemplo de palavra e ação para a Isabel, fazê-la crescer no caminho do Evangelho que nos foi ensinado por Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Prometem? Eu convido a igreja a ficar aqui. Vamos orar. Pai Celestial,
celestial, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nós nos achamos neste ato do batismo da Isabel Borba Pereira e somos agradecidos porque o Senhor nos dá a compreensão da fé. Esta fé que é um corpo de ensino, um corpo doutrinário, esta fé que nos move em confiança pessoal depositada no Senhor. Somos agradecidos porque o Senhor nos torna um povo em Cristo Jesus, mas não simplesmente nos torna em um povo separado. O Senhor nos fez um povo na Tua aliança. O Senhor mesmo estabeleceu conosco esta aliança, em que, revelando-se a nós nesta aliança, o Senhor prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. E então nós ministramos este batismo, mas suplicamos que estejas o Senhor mesmo realizando este sacramento, tomando-nos apenas como um instrumento da realização da Tua eterna vontade. Nós pedimos estejas então confirmando a Tua graça, dando entendimento ao Tiago, à Lígia, do privilégio deste conselho, desta aliança, para que no gozo deste privilégio eles possam continuar desenvolvendo a responsabilidade de pais. Assim abençoe a Isabel neste batismo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Isabel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, continues abençoando a vida do Teu povo. Seja o batismo este selo visível da graça invisível. Pedimos que abençoe a Isabel, porque ela faz parte do povo redimido, preservando a vida dela para o Senhor, dando a ela a oportunidade de conhecer a Tua palavra. Faz, ó Deus, com que ela cresça, não caindo nas astúcias do mundo, sendo, ó Deus, persuadida pelo mal neste mundo, mas estejas, ó Pai Celestial, preservando ela na fé, para que mais tarde ela possa confirmar esta fé na profissão de fé, depois de entender bem o Teu Evangelho, assumindo a responsabilidade deste vínculo do Teu amor para com o Teu povo. Assim nós pedimos a Tua bênção e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, por favor. Geralmente nós fazemos um parênteses, no final do batismo, chamando a atenção da igreja e lembrando a igreja da responsabilidade que tem com as crianças. É claro que a Isabel ficará sob a responsabilidade, ela está sendo batizada aqui, mas já leva o certificado e ficará na responsabilidade de outra igreja. Mas é uma oportunidade para, pelo menos, lembrar que há crianças em nosso meio e que nós temos esta responsabilidade.
Os pais precisam apresentar as crianças ao Senhor pelo batismo, é o direito das crianças. E a igreja precisa ajudar no cuidado das crianças. Alguém pergunta, mas quais são os padrinhos, né, da criança batizada? Porque se ela precisar, então o que fazer? Mas na verdade não precisa de padrinhos, a igreja é tudo. Nós vamos, irmãos, por isso, dando a integração. As crianças cantaram o hino Ó Vinde Meninos, o 240 do Inário. Então as crianças podem vir à frente agora. Todos leem, tem oportunidade. Bom dia para vocês. Viu que hino lindo que a gente cantou? Vocês cantaram juntos? Ah, muito bem. Isso mesmo, tem que estar aí participando do culto, né? E desde que você chegou aqui, você está participando do culto. Não é só na hora que você vai lá na classe. Aqui já iniciou o culto, nós vamos continuar lá na classe com o culto a Deus ainda. Louvores a Deus. Só para recordar rapidamente, quem é esse cidadão que nós estamos estudando? Ah, Saul. Samuel é um outro. Quem era Samuel? Quem era Samuel? Profeta, muito bem, isso aí. Mas aí, bem rapidinho para a gente ver, nós estávamos falando alguma coisa sobre o rei Saul. Ele era um atirador de flechas, né? Agora, simbolicamente, você já sabe, eu já expliquei várias vezes que a Bíblia fala muitas coisas, às vezes, que é simbolicamente. Jesus disse, eu sou a porta. Será que ele estava dizendo que ele era uma porta assim? Para que serve uma porta? A gente já estudou na classe, né? Eu sou a luz. Ele não é aquela luz que está acesa ali, não, tá? É apenas simbolizando a luz. E um atirador de flecha. Por que ele estava usando esse instrumento? Porque ele estava muito orgulhoso de si, já não precisava mais das coisas de Deus,
E por causa disso, o coração dele começou a encher-se de vaidade, de orgulho. E é assim que acontece. Quando nós estamos dispensando, não estamos mais ligando para as coisas de Deus, o coração preenche com outras coisas. E aí estava sendo assim, o orgulho, o ciúme, tudo isso estava com ele, simbolizando esse instrumento que ele estava usando aqui. E eu digo, o que você tem nas suas mãos? O que você está fazendo? Né? Mas Davi, ele tinha um instrumento de louvor a Deus. A gente estudou tudo isso também, né? Simbolizando o louvor, adorador. Davi era diferente. Né? A gente sabe que os homens estavam escolhendo um rei quando eles queriam. E aí então foi escolhido o rei Saul. Mas Deus escolheu o rei que é Davi. É bem diferente, muito diferente. E nós vamos estar estudando. E o que faz quando muitas vezes acontece nas nossas vidas também? O ciúme, o orgulho, a inveja, né? Às vezes nas casas também, entre vocês, entre os irmãos. De repente a mamãe dá um abraço no irmão ou na irmã e você sente ciúmes. Não é por aí. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas também, né? E não é só assim. O orgulho, a vaidade, querer as coisas. E nós vamos para a nossa classe e vamos estudar um pouco mais ainda sobre esse rei, a atitude dele, como é diferente um coração que está longe de Deus. Ele começa a preencher o seu coração, a sua vida, com as coisas que não são de Deus. E esse é o dia que o Senhor nos... Muito bem, vamos ficar em pé toda a igreja. Esse é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Dia de alegria e de cânticos, Esse é o dia que o Senhor nos deu. Dia de alegria e de cânticos. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Poder sentar. Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, 15 a 17. Sempre fazemos a leitura de forma responsiva. Temos 3 versículos, os irmãos lerão o versículo 16, como está aqui projetado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai que andem os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O texto que fizemos a leitura, irmãos, é um texto que fala de pessoas adultas conduzindo as suas crianças para serem abençoadas por Jesus. Lucas nos informa que os discípulos de Jesus estavam criando uma dificuldade para os pais conduzirem as suas crianças até a Cristo. Jesus, observando, logo repreendeu os seus discípulos e com estas palavras ele exortou: deixai vir a mim os pequeninos. Isto é, os pais
precisam entender muito bem este imperativo. Os pais precisam entender muito bem a ordem de Jesus e conduzir as suas crianças a Ele. Isto se faz permanentemente. Primeiro, os pais conduzem as crianças a Jesus, movidos pela certeza da vida que tem em Deus. Jesus falou: deixar. Deixar não é simplesmente não impedir, mas deixar é mais, é conduzi-las. Isto sim, era isto que Jesus estava falando. Então não é algo passivo da parte dos pais, mas é ativo. Os pais estavam apresentando as crianças a Jesus. Eles não estavam sendo omissos, elas estavam sob a responsabilidade dos pais. Apresentavam então as suas crianças, movidos em seus corações pelo temor a Deus e certamente ouvindo as palavras, os discursos, o ensino de Jesus. Ora, é mesmo este o Messias que há muito esperávamos. Tragam as crianças, vamos conduzi-las para que sejam abençoadas por este Messias, a quem estava muito esperando. Levaram porque tinham a fé em Cristo Jesus. É assim. As crianças não conseguem por si mesmas. As menorzinhas, então, não conseguem por si mesmas irem até Jesus, mas elas são conduzidas, está sob a representatividade da fé dos pais. Ao receber, então, as crianças, Cristo revela que recebe aqueles que ainda não têm idade para compreender o seu ensino. Aquelas crianças que não têm idade para responderem por si mesmas. Ele recebe estas crianças porque ele sabe que elas precisam da sua graça. Então, ele exortou os discípulos: não as impeçais. Se há exortação, irmãos, é porque existe a possibilidade de impedirmos as crianças de irem a Jesus. E nós muitas vezes fazemos assim, impedimos as crianças de chegarem a Jesus. Fazemos quando nós não consideramos a rica promessa de Deus, que Ele mesmo falou em Sua palavra. Nós achamos, Ele prometeu ser sim o nosso Deus, e prometeu ser o Deus dos nossos filhos. Não podemos tirar os olhos de tão profunda e rica promessa. Deus ama as crianças, e olha, as crianças amam muito a Jesus. Se olhássemos de fato com mais precisão, com mais atenção
para a aliança de Deus. É claro que buscaria inevitavelmente cumprir uma outra orientação de Jesus que conhecemos muito bem, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas mencionadas por ele anteriormente a estas palavras proferidas aos seus discípulos também. As outras coisas, disse ele, nos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, por que descuidarmos? Por que omitirmos? Por que deixar de conduzir as crianças ao Senhor Jesus? Se nós temos mesmo uma convicção de Deus em nossa vida, tal zelo jamais pode faltar nos pais. Mas devemos conduzir as nossas crianças a Jesus também pela educação cristã. Na família cristã é assim: os pais são os responsáveis na instrução dos filhos sobre Deus, e isto não dá para terceirizar, não dá para montar uma escola, estruturar uma escola e colocar lá educação cristã dos filhos, e os pais então começam a levar as crianças, deixa aí, ensina então, e somente isso. Elas aprendem na igreja o ensino da palavra de Deus e aprendem nos grupos com o povo de Deus, mas mesmo assim, mesmo aprendendo na igreja, é responsabilidade dos pais a educação cristã sobre Deus, em referência a Deus para os filhos. Na educação cristã é preciso entender que ela começa a ser aplicada ainda na infância. Não pode esperar, quem sabe, quando ficar adolescente. Agora, não, a criança dá um pouco de trabalho na igreja, é claro que sim. A criança chora na igreja, é claro que sim. E às vezes a igreja mesma não tem aquela maturidade, gera um certo constrangimento, quando deveríamos mostrar um amor sublime para com as crianças que são conduzidas ao aprendizado da palavra de Deus na igreja, sob a responsabilidade dos pais. Porque, irmãos, as crianças parecem fazer parte mesmo da índole da própria criança, amar a Cristo Jesus. Conte uma história para uma criança, 4 anos, conte uma história sobre Jesus. Ela nunca ouviu em sua casa. Os pais são incrédulos e o olhinho dela começa a brilhar. E depois que você conta uma história sobre Jesus, você pergunta: você ama Jesus? Ela diz: eu amo Jesus. E aquilo é sincero, é verdadeiro. Então é preciso cuidar das crianças. Elas amam Cristo, o Salvador. E conhecemos muito bem, irmãos, a recomendação que tem na palavra de Deus. Aliás, dos textos chaves, talvez este é o mais decorado, junto com João 3,16, mas no Antigo Testamento, quando os pais decoram: ensina a criança no caminho que deve andar, não é assim? E quando for velha, não se desviará dele. É assim mesmo. A Bíblia é muito sábia. Ensina a criança, quando ela for velha, não vai desviar da verdade que foi passada a ela na infância. A Bíblia não somente ensina por princípios e por preceitos, ela ensina também por exemplo, ou através de exemplos.
E quantos exemplos nós temos na Bíblia, deixados ou registrados aqui com o propósito de incentivar os pais que precisam exercer a educação cristã sobre os filhos. Ora, quanto precisamos fazer isso? Os filhos instruídos por pais cristãos certamente terão o caráter que agrada a Deus, mas os filhos aprendem também pelo exemplo do caráter dos pais. A ideia que nós temos na Bíblia é que os pais cristãos amam os filhos e não querem deixar, é claro, os filhos fora de Cristo, o Salvador. E quando os filhos vão abdicando do ensino da infância e deixando, é hora então dos pais pararem de falar um pouco sobre Jesus com os filhos e passar a falar mais com Jesus sobre os filhos. É momento de orar mais também pelos filhos. Por isso, Jesus mesmo falou: qual o pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? As crianças que nascem nos lares cristãos são filhos da aliança que Deus fez com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo. Nós podemos ver isso na história de Abraão, mas nós podemos ver ali mesmo Deus assumindo o nosso lugar, o nosso lado nesta aliança, por seu grande amor para conosco, o seu grande amor para com os nossos filhos. Então, como reagir diante de profundo amor sem medida, o amor de Deus para com os pais, para com os filhos? Os pais precisam reagir educando os filhos dentro da aliança de Deus. Os pais precisam conhecer a aliança que Deus fez com o seu povo. Não podem protelar mais. Se não conhecem, peguem o catecismo nos inários, dê uma lida e leia novamente e leia outra vez. Mas busquem conhecer a aliança de Deus com o seu povo, porque as crianças precisam ser educadas na educação cristã, mas precisam ser educadas dentro da aliança de Deus. Os filhos pertencem a Deus. Não devemos impedi-los de conhecer a Cristo Jesus, o Salvador que nos salvou e é o Salvador dos nossos filhos. Por causa da nossa omissão, não podemos prejudicar tanto os nossos filhos, uma omissão que às vezes acontece em razão das nossas preferências. Não tem sentido, irmãos, tirar dos filhos valores espirituais com suprimentos materiais nesta vida. Não, nós devemos conduzir, sim, as crianças até Jesus, tendo o cuidado para não sermos, então, omissos no ensino a elas. O próprio Jesus diz: e não os embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos. Deixa é uma ordem. Não os embaraceis. Como amamos as crianças, como de fato amamos os nossos filhos. E eu pergunto: amamos mesmo? Será? Desejamos que os nossos filhos fiquem bem neste mundo? Desejamos que os nossos filhos
não passem por sofrimentos neste mundo e às vezes poupamos eles de passarem por experiências difíceis na história da nossa própria vida. E passamos experiências difíceis e não queremos que os nossos filhos passem por sofrimentos também, mas que eles sejam bem-sucedidos em tudo. Isto não é bom? É claro que sim, é ótimo, devemos ser assim mesmo, afinal nós temos uma responsabilidade dada por Deus para com os nossos filhos e para trabalharmos e produzir o bem-estar melhor para os nossos filhos. A questão, irmãos, é: quanto tempo os nossos filhos viverão neste mundo? Esquecemos, gostando ou não, somos peregrinos. A Bíblia, incansavelmente, como palavra de Deus que é, está sempre nos lembrando: somos aqui peregrinos. Dada a nossa consagração a Deus no seu serviço como igreja, o apóstolo Paulo diz: mas nós não pertencemos a este mundo, quando ele fala que somos aqui embaixadores de Cristo Jesus neste mundo. Ou então o apóstolo Pedro fala: mas nós somos forasteiros, passamos por aqui. Então, como será a eternidade para os nossos filhos depois que eles partirem deste mundo? Ou achamos que os nossos filhos, depois que nós partirmos, eles vão continuar permanentemente neste mundo? Não, não é isso. Sabemos que não é assim. Quantas gerações já vieram e foram. Então, não é assim. A própria lógica da vida nos diz: não é assim. Além das afirmações na palavra bendita, a palavra de Deus, eles não vão ficar, vão permanecer neste mundo. Então, depois, qual a eternidade? Porque nós perguntamos: qual a herança que deixamos para os nossos filhos? Um conforto material, propriedades. Nos esforçamos, dedicamos, empreendemos mais e mais para deixar para os nossos filhos, pensando: nós temos que fazer mais por nossos filhos, por nós e por nossos filhos. Mas onde passarão eles a eternidade? Qual a herança espiritual que estamos deixando para as nossas crianças? Como as crianças estão aprendendo a falar com os pais? Para mim, o viver é Cristo. Como as crianças estão aprendendo? Elas sabem falar isso? Estão sendo treinadas para depois entenderem e falar com certeza: para mim o viver é Cristo. Então, meus irmãos, que bom para as crianças terem pais cristãos, mas que bom para as crianças terem pais cristãos que conduzem-nas até Jesus, o Salvador bondoso. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o primário, número 185, vindo o culto, partiremos 185.
fazer. Nosso Deus, ó Pai soberano, Deus eterno, Senhor poderoso, chegando no final deste culto dirigido a Ti, expressamos-Te, ó bendito Deus, a gratidão em nossos corações. Expressamos-Te, ó Pai, o quanto somos gratos por aqui reunirmos neste propósito de prestar-Te este culto. Somos-Te agradecidos porque aqui nós cantamos cânticos, hinos em louvores ao Teu nome com letras que descrevem a nossa fé e fala da nossa comunhão com o Senhor. Somos agradecidos porque aqui, neste culto, nós colocamos os nossos anseios, a nossa alegria pela oração na Tua presença. Somos agradecidos porque também ministramos o batismo infantil, o pedobatismo, como uma graça e conhecemos vinda da Tua palavra, porque o Senhor ama as crianças e o Senhor não quer perder as crianças do Teu povo. Recebemos então a exortação sobre a responsabilidade de pais que temos em referência às nossas crianças. Muito obrigado porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra acha lugar em nossos corações e nos convida sempre a viver vida digna de Ti, vida em obediência aos Teus ensinamentos. Assim, ó Pai, agradecemos-Te por esta oportunidade do culto em adoração a Ti. Queremos suplicar a continuidade das Tuas bênçãos conosco, agora que vamos retornar para as nossas casas, que possamos fazer levando em nossos corações o Teu amor, a Tua bondade, para o exercício de uma vida em piedade, para honrarmos a Tua palavra. Abençoe as famílias do Teu povo que congregam nesta igreja e nas outras IERs e na Tua igreja neste mundo. Alcança as famílias com o Teu amor, as Tuas misericórdias e também com a Tua provisão. Que o Teu Espírito Santo esteja
iluminando as mentes para o entendimento da palavra inspirada, e que as famílias do teu povo sejam famílias fortalecidas no Senhor. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre as crianças do teu povo, no mundo vil, um mundo quedado. Estejas, ó Senhor, cobrindo com a tua proteção as crianças do teu povo, para que cresçam saudáveis no conhecimento do teu Evangelho Salvador. Abençoe o nosso país neste período, para que continue sendo um país caracterizado pela paz, caracterizado pela prosperidade, um país também voltado para o Senhor. Pedimos assim a tua bênção neste dia e oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.